Amém, glória a Deus, Deus seja louvado. Se você tem uma Bíblia, quero convidar você a abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Mateus 2, do verso 1 ao verso 12. Lembrando que eu estou usando a nova versão internacional das Escrituras, ok? Essa versão da Palavra de Deus. Aproveita para conferir se o seu celular está desligado, ou está, se você usa celular como aplicativo, a Bíblia, então tire aí o som, coloque ele mudo, para não atrapalhar. Eu fui numa grande sala de apresentação, aqui na cidade do Rio de Janeiro, da prefeitura, assisti a minha neta na apresentação de balé da escola. E antes de começar, eu gostei, eu vou até pedir para fazer aqui na igreja igual, que antes de começar a apresentação, eles começou a tocar vários sons de celular no sistema de som. Aí eu, será que é o meu? E aí, depois de tocar uns 3 ou 4, tem uma locução da prefeitura, da Secretaria de Cultura, dizendo que você deve desligar o celular, que aquela sala, que aquilo não pode ser ali. Então, a gente sabe que quando o celular toca na igreja, não é que a pessoa faz isso de propósito, é porque a gente às vezes se esquece, não é? Mas então, tenha o hábito, se você precisa trazer o celular para dentro do templo, por qualquer razão, ou então bote no silencioso, aí ninguém atrapalha. Mateus 2 diz: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-lhes a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. Versículo 12: tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Amém. Deus seja louvado pela sua palavra. Que Deus fale ao seu coração nesta meditação. Como li, esse texto nos fala da chegada dos magos, dos sábios que viviam no Oriente, em busca da recém-nascida criança, que seria o rei dos judeus. A notícia, embora tenha trazido alegria para muitos, como os pastores, que ficaram alegres, os magos também, que estavam entusiasmados com essa busca, com essa viagem, embora distante, longa, mas eles tinham aquela expectativa, de
de ver a criança, de conhecer esta criança prometida, profetizada, mas, no entanto, aquele nascimento não trouxe alegria para o rei Herodes. Tanto os magos como o rei estavam debaixo de uma preocupação, eu diria séria, e a preocupação tem sido, conforme exaustivamente nos mostram as Escrituras Sagradas, uma das realidades sérias na existência humana. Então, quero olhar com você aqui e perceber as duas grandes preocupações no Natal aqui do texto bíblico de Jesus e a gente tirar aqui, espero, lições, aprendizados importantes. Primeiro, a preocupação de Herodes. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se, perturbou-se, não é? Cada versão tem um tempo. O rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. É interessante essa perturbação que essa notícia trouxe, essa preocupação que essa notícia trouxe para o rei Herodes. Nasceu o rei dos judeus e a gente veio adorá-lo. Grande preocupação, o grande medo de Herodes era que a criança, que se a criança fosse encontrada, pois uma vez que a encontrassem, todas as coisas seriam mudadas, iria começar um novo tempo. Se fizermos um retrocesso na sua vida, nós veremos que ele era um homem mau, Herodes, que ele era um homem impiedoso, que ele era daquele tipo de pessoa que não hesitava em fazer qualquer coisa para se manter no poder. Ele havia mandado matar seus parentes. Ele não hesitou em matar parentes dele para não perder o seu poder. Então a presença de Jesus no seu reino estaria mudando tudo o que e ele, Herodes, teria que abrir mão de muitas coisas a partir do trono, das benesses do reinado, dos poderes políticos e de uma infinidade de coisas mais. Verba de gabinete, não é? Auxílio moradia. Herodes tinha que abrir mão de tudo, aposentadoria com 8 anos, aposentadoria total. E por isso ele não tinha essa disposição. Então fiquei pensando, o encontro de cada um de nós com Jesus requer, exige que nós possamos abrir mão de muita coisa na nossa vida. Eu fui na igreja, eu fui tocado, eu fui assistir uma cantata, que lindo. Eu fui numa igreja, tocou uma orquestra, puxa, que lindo, eu fiquei emocionado. Pois é, mas é importante você saber que quando a gente tem um encontro com Jesus, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, quando a gente conhece a Jesus, nós viemos ver o menino e nós viemos adorá-lo. Quando essa experiência é vivida, significa que a gente tem que abrir mão de muita coisa, que não dá para ter esse encontro com o menino e continuar com Jesus, com o rei, e continuar a mesma pessoa, e não mudar nada, e não abrir mão de nada na nossa vida. Então, eu repito, o encontro de cada um de nós com o Senhor Jesus requer que abramos mão de muita coisa. Deve haver mudança, deve haver transformação, deve haver entrega, deve haver quebrantamento. O que mentia não mente mais. Mudança, transformação e libertação. Eu conheço Jesus, eu conheci Jesus, mas sempre algumas pessoas que dizem isso produzem uma certa preocupação, perplexidade. Poxa, aquela pessoa diz que conhece o Senhor, continua a mesma pessoa, tem os mesmos hábitos, tem a mesma linguagem,
tem a mesma forma. Não houve uma transformação, não houve uma mudança, não houve uma libertação. Aquela pessoa ainda continua presa a determinadas coisas. Então essa era a preocupação, num sentido de Herodes, porque ele achava que muita coisa ia mudar no que se refere ao seu domínio, ao seu poder, ao seu reinado, à sua posição política. Por isso que ele queria, antes que a criança crescesse, virasse menino, adulto, que aquela criança fosse morta. Vai lá, eu também quero adorá-lo, eu também quero saudar o novo rei. E aí os anjos tiveram que avisar aqueles magos: não dá o endereço, joga fora o papel com CEP da manjedoura, não diz onde ele está, não permita que Herodes vá por outro caminho, vá embora, não precisa se despedir do Herodes. Então, a preocupação dos magos, no versículo 2: onde está o recém-nascido rei dos judeus? E vendo eles a estrela, versículo 10, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Versículo 10. Se o rei Herodes se preocupou com o fato de ser encontrada a criança e, consequentemente, ser tudo mudado, a dos magos era a de não ser encontrada e, consequentemente, nada ser mudado. Então, a preocupação dos magos era de não encontrarem a criança e, por causa de não encontrarem, não acontecer esta mudança, essa transformação. Eles, os magos, investiram, aqueles que estudaram com conhecimento, pesquisaram, mas algumas pessoas dizem que eles investiram uma fortuna, uma pequena, média, não sei mensurar, medir, para realizar a fantástica caravana que os levaria do Oriente até Jerusalém. Vieram os magos do Oriente, não vieram os magos ali da esquina, não vieram os magos ali do subúrbio, não, vieram os magos do Oriente. Uma viagem difícil e, de certo modo, perigosa em todos os aspectos, né? Se enfrentava muitas coisas numa viagem longa, muitos perigos de assaltantes, de animais, de clima, de tempestade, vários perigos. Quanto sonho, né, expectativa. Eles estudaram, eles viram, poxa, já pensou poder ir, poder estar lá, poder ver o menino? Tinham essa informação da estrela e estudavam as estrelas e se guiaram pela estrela. Uma coisa fantástica, para muitas pessoas absurda. Quanta expectativa, fiquei pensando, acumulada para ver a criança, né? Quanta expectativa. Eu compartilhei com vocês as minhas expectativas com a chegada de cada neto meu, como é que vai ser o rosto, como é que vai ser o cabelo, como é que vai ser a voz, como que vai ser. Os reis viveram isso, como é que vai ser essa criança, que quando nós estivermos diante daquela criança, como é que vai ser? Imagine um pouco isso. O simples fato de encontrá-la, o simples fato de vê-la, o simples fato de tocá-la, pagaria, valeria, recompensaria qualquer sacrifício, ou todo aquele esforço, investimento e sacrifício. Neles também se cumpriam as profecias de que os gentios estavam sendo atraídos para o Senhor. As pessoas de fora do povo de Deus, as pessoas de outros lugares, estavam sendo atraídas, seriam atraídas ao Senhor. Para nós também o encontro com o Senhor Jesus, não mais uma criança na manjedoura, nem o humilde nazareno, mas o Cristo vitorioso, o Cristo vivo, o Cristo ressurreto,
realizou os nossos mais profundos, os nossos mais grandiosos sonhos. Quem tem Jesus no coração, diga graças a Deus. Ele me deu paz, aleluia. Ele tirou o fardo de cima de mim, Ele pagou o preço pela minha salvação, Ele me deu vida e me deu vida abundante. Conhecer a Cristo, entregar a vida a Cristo, sentir essa presença é algo indescritível, é algo excepcional. Lamentavelmente, na vida de alguns cristãos nos dias de hoje, eles vêm à casa de Deus, eles assistem um culto, uma reunião, eles cantam, eles adoram, eles celebram, voltam para suas casas, mas parece que ninguém percebe. Parece que não há uma influência daquilo que acontece na nossa vida na presença de Deus. Alguém já disse, se referindo à sua esposa, a minha esposa vai para a igreja, quando ela volta, parece que ela volta pior. Parece que ela volta com mais raiva. Ela volta mais agressiva, né? Daí a pessoa tem raiva do pastor. O que é que o pastor está falando para... E o pastor não está falando nada, coitado do pastor. Fica sendo acusado e culpado por coisas que, não é? Mas porque aquela pessoa não parece as pessoas do lado. Quantas vezes alguém vem à igreja aqui, aí nós temos um culto, falamos um monte de coisa, sentimos a presença de Deus, nos alegramos, batendo palmo, mas no estacionamento aqui já tem um problema. Parece que a pessoa não ouviu nada, não recebeu nada, parece que a pessoa não sentiu nem a presença de Deus, né? Um pequeno transtorno qualquer é um motivo de não ter paz, não ter alegria, não ter paciência, não ter graça, né? Não ter simplicidade, né? E fica às vezes complicado a gente se declarar até um cristão, não é? Se nós não temos aquela alegria, aquele gozo de conhecer a Cristo, de sentir a presença de Deus. Então, a gente tem retratado aqui esse encontro com o menino. O encontro com Deus, o encontro com Jesus é sempre um encontro transformador. É sempre um encontro libertador, não é? Ninguém entrega a sua vida a Cristo, conhece Jesus, abre o seu coração, pede para Ele agir, pede para Ele perdoar, pede para Ele entrar, pede para Ele libertar, e não há mudança nenhuma. O encontro com o Senhor é sempre um encontro transformador. Versículo 11 diz que entrando na casa, viram um menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, mirra e incenso. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, na NVI. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Ora, essa descrição aqui é tão preciosa. O encontro com aquela criança mudou tudo na vida daqueles magos. Então, quero lhe dizer, e eu não posso me alongar nesta palavra, nós não queremos que esse culto se estenda muito. O encontro com a criança mudou, creio, a vida, mudou tudo na vida daqueles três magos. Três coisas importantes que aconteceram na vida daqueles três sábios. Primeiro foi que eles experimentaram um júbilo versus aquela preocupação. Eles estavam preocupados em achar, se iam encontrar. E quando eles acham, a preocupação cedeu a uma alegria, cedeu a um júbilo. A preocupação tornou-se em alegria com um intenso júbilo. Um júbilo é uma alegria muito grande. Júbilo é uma alegria que não se controla, não pode ser controlado com facilidade. Então, a preocupação cedeu lugar ao júbilo. Ninguém que se aproxima de Jesus, por mais preocupado que esteja, sai da mesma maneira.
Ninguém que se encontra com o Senhor, ninguém que conhece Jesus, ninguém que conhece o Cristo, você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, sai da mesma maneira. Depois a gente percebe também que esse encontro fez com que, no lugar da incerteza, brotasse uma adoração. A incredulidade obrigatoriamente cede seu espaço para crer, para adorar o Salvador, o Senhor, o Cristo que veio, que deu a sua vida, que morreu por nós. Depois de terem visto e adorado o Senhor Jesus, os magos retornaram por outro caminho. E eu quero pegar essa expressão, voltaram por outro caminho, em função do que a gente leu no texto, porque foram advertidos pelo anjo do Senhor para não voltarem, para não darem explicação para Herodes, não é isso? Mas eu queria pegar esse detalhe para falar disso que acontece na nossa vida. Quando a gente encontra Deus, a gente não sai e volta pelo mesmo caminho e vive a mesma vida. E volta no mesmo caminho, quer dizer, a mesma prática, as mesmas experiências, não, há uma mudança na nossa vida. Depois de terem visto e adorado o Senhor, os magos retornaram por outro caminho. Não mais o caminho da preocupação, não mais o caminho da incerteza. Será que a promessa é verdadeira? Será que a profecia está certa? Será que essa estrela, a gente seguiu uma estrela certa? Não. Tudo isso foi vencido, não é? Mas eles voltaram por um caminho que eu digo para você, o caminho da alegria, o caminho do júbilo, o caminho de uma paz, o caminho de uma vida cheia de alegria e paz. E eu fico sempre pensando se haverá alguma coisa capaz de nos tocar o coração como o poder da tranquilidade, o poder da paz. A paz é uma bênção tão tremenda, tão inexplicável, na verdade. A paz que Cristo dá, a paz que o homem consegue, ela é bem explicável, né? Você está rindo, ganhou na loteria, né? Você está rindo, você teve uma vitória, você está alegre, deve ter mas a paz de encontrar-se com Deus, a paz que Cristo dá, o poder disso na nossa vida, né? A derrota daqueles temores, daqueles medos de morrer, medo de não conseguir nada, medo não conseguir caminhar, não conseguir ser uma pessoa vitoriosa. Esses temores, eles são dissipados do nosso coração. Deus, ele não nos transforma em lesmas, em pessoas, não, mas ele nos dá a sua paz, o poder da paz, não é? A promessa de Deus, essa tranquilidade. As pessoas querem fazer coisas absurdas para ter paz, para comprar paz. Tamanho o valor, o entendimento que aquelas pessoas têm. O homem procura se cercar de coisas, não é? Para poder ter um momento de paz, um tempo de tranquilidade. E Deus é aquele que enche o nosso coração. Ao conhecê-lo, Ele transforma a nossa vida, Ele transforma o nosso coração, Ele nos liberta. Ele faz com que a nossa vida tenha outros rumos, não é? Que a gente viva não aquele caminho de todo mundo, de perturbação, de dúvida, de incerteza, de medo, mas agora Ele nos faz com que a gente ande num caminho diferente, num caminho de alegria, num caminho de júbilo, num caminho de paz. Então, antes de orar por você, quero que você pense nisso. Será que o seu Natal vai ser do mesmo jeito? Será que é sempre o mesmo Natal? Para as pessoas, para algumas pessoas, todas as celebrações têm que ter bebida, tem que ter álcool, tem que ter algo que traga um torpor, que traga uma euforia produzida
por álcool, por droga, aquele momento, né? Vamos meter o pé na jaca, vamos beber todas. As pessoas, elas precisam de alguma coisa para poder, pelo menos naquela loucura, não é? Como é que será? Como é que vai ser o seu Natal? Você vai sair daqui, você vai para a sua casa, você vai para a casa de uma pessoa amiga, não sei o que você vai fazer. E como é que vai ser? Talvez preocupado, não é? Com alguma coisa, com alguma preocupação, talvez com preocupações até espirituais mesmo, não é? Até espirituais. Tem muita gente buscando, todos nós conhecemos a narrativa bíblica de um jovem rico, religioso, rico, jovem, várias coisas importantes numa mesma pessoa, mas que tinha aquela preocupação, que tinha uma preocupação que faltava alguma coisa, e a questão era bem profunda, bem complexa, era a eternidade, não é? Todas as suas práticas, não davam para ele uma tranquilidade no que se refere à sua eternidade, não é? E ele foi a Jesus perguntar isso, o que eu preciso fazer, ratificando um procedimento padrão do homem longe de Deus. O homem, tudo ele quer ser o autor, ele quer fazer. O que eu tenho que fazer para conseguir isso? Quanto que eu tenho que pagar? Quanto que eu tenho que fazer? Quanto de influência eu tenho que ter? Quanto poder eu tenho que ter para resolver esses problemas na minha vida? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Para ter convicção? E nós precisamos crer. Não há nada que você possa fazer, mesmo porque Deus, na pessoa de Jesus, já fez ao dar a sua vida por nós na cruz do Calvário. Jesus disse: eu vim para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Então nós temos que crer. Mas eu penso nisso, quanta gente preocupada. Alguns chegam perto e talvez como o próprio jovem rico, que foi a pessoa certa, fez a pergunta certa, estava preocupado com esse aspecto da sua vida, não é? Mas Jesus, a exigência, eu não sei se ele pensou que não teria exigência nenhuma, não é? Eu não sei, mas Jesus disse: olha, você vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aí você me segue, e aí você vem. Talvez ele não pensou que tivesse que abrir mão, como tem muita gente, e hoje, querido, é até pregado um evangelho que atrai muita gente que não tem que abrir mão de nada. Um evangelho que às vezes é a legalização de uma vida muito boa. Eu, ainda jovem, eu me lembro que eu preguei uma vez numa reunião de jovens dizendo: querido, não dá para você ter o melhor do mundo e o melhor de Deus. Você sabe que tem gente, porque o mundo, quando você fala do mundo, o mundo tem, né, as coisas que nos dão prazer, são coisas que dão prazer. Todo mundo quer ter prazer, né? Alguém falando sobre pecado, o pecado, mas um pecado é bom. Tem pecado que dá muita satisfação para a nossa própria carne, mas o fim é morte. Pode parecer muito bom, muito agradável, e por isso que se fala de prazer, os prazeres da mesa, os prazeres da carne. Então, é importante a gente saber disso. É importante você saber que conhecer Jesus, encontrar Jesus, conhecer o Salvador, conhecer não mais o menino, eu repito essa frase, é necessário, exige conhecê-lo, experimentar, ter este encontro transformador com Jesus, exigirá que você abra mão de muita coisa, exigirá que você tenha esta fé, esta coragem para receber tudo aquilo que a gente almeja, a gente deseja. Como disse o meu oftalmologista, quanto vale um olho?
Quanto vale um olho? Não tem preço, não é? Não tem preço, não dá como quantificar em dinheiro. A moral é que se você tem um problema e um médico diz que ele vai fazer uma cirurgia e vai salvar o seu olho, você vai achar barato, né? Tudo vai ser barato, se realmente você tiver a certeza e a garantia que aquela cirurgia vai lhe trazer a visão, né? O que você não seria capaz de fazer por tantas coisas que às vezes a gente perdeu, né? Então, quanto que vale a eternidade? Quanto que vale a paz? Que você não pode comprar. Não adianta a pessoa querer firmar nesse caminho, não é? De não, eu vou ter muito dinheiro, eu vou comprar tudo que eu preciso. Não vai. As coisas essenciais, preciosas, elas não estão à venda em prateleira nenhuma. Elas não são acessíveis através de dinheiro, em lugar nenhum. Não tem lugar que tenha na prateleira paz para você, que tenha vida eterna para você, que tenha segurança para você, só através de Cristo Jesus. Então vale a pena abrir mão do que eu tiver que abrir mão para conhecer, para experimentar o poder transformador de Jesus. Amém? Queria que você curvasse a cabeça, fechasse os olhos, pensasse um pouco nesta palavra, neste encontro transformador, que você usasse um pouco a sua imaginação para ver aqueles magos viajando de semanas, quanto custou de logística para fazer aquela viagem, de recursos para buscar conhecer o menino, o rei. Pense na preocupação de algumas pessoas. Pense na preocupação de pessoas no nosso país que querem proibir que a Bíblia seja pregada, que querem proibir tanta coisa com relação à palavra de Deus, que querem mudar certas coisas, estão com medo de quê? Estão preocupadas, não é? Estão assustadas com aquilo que Deus faz, está fazendo e vai fazer. Então, abra o seu coração para Ele. Ele quer, Ele trouxe você aqui para que você o ache, para que você o encontre, para que você deixe Ele ser o seu rei, para que você permita, creia, deseje que Ele transforme a sua vida. Não fica preocupado e não olha, o diabo vem nessas horas para dizer, você não vai poder isso, você não vai poder aquilo, sua vida vai ser uma confusão, sua vida vai ser muito ruim. Creia no Senhor, olhe para a sua promessa, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Se o Filho, pois, te libertar, verdadeiramente você será livre. Então, enquanto o pessoal se prepara para vir apresentar esse musical para nós, e curva a sua cabeça, eu quero fazer uma oração por você que deseja uma oração. Eu quero orar por você que diz e olha para você mesmo e diz assim, puxa, eu preciso de conhecer a Cristo. Eu preciso de uma transformação. Há coisas que você não consegue se desvencilhar. Há coisas que perturbam, que fazem mal. Não são coisas normais, naturais, não são coisas que você se sente confortável, pelo contrário, são cadeias, são coisas que você se sente preso e constrangido. Então, se você quer que Jesus transforme a sua vida, eu vou fazer uma oração, e aí mesmo onde você está, fique de pé no seu lugar, dizendo, pastor, ora por mim, eu preciso. Não venha, por favor, pode ficar no seu lugar, eu agradeço. Isso, se você quer, você diz assim, eu preciso
Às vezes a gente, eu tenho repetido essa frase, que não é uma frase nova, tem muita gente que segue a Cristo, mas só trocou de lugar, só trocou de templo, só trocou o nome da denominação, ia em tal lugar, ia na missa, assistia, participava, ouvia, mas não tinha uma mudança. Aí veio para a igreja evangélica, mas também não tem transformação, não tem mudança na sua vida. Então tem algumas pessoas de pé, nós vamos orar, eu vou orar por essas pessoas em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada uma dessas pessoas que estão de pé. Elas estão de pé em resposta àquilo que o Senhor está mostrando, está dizendo. Estão de pé porque não querem continuar caminhando com essas dúvidas. Estão de pé porque não querem continuar caminhando com esses conflitos, ó Pai. Estão de pé porque não querem continuar vivendo, Pai, com essas incertezas no seu coração, Senhor. Estão de pé porque não querem continuar, Pai, caminhando com essas dúvidas, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que nesta hora, nesse momento, que um milagre aconteça, Pai. Que aconteça assim como Jesus veio, nasceu, que aconteça nessa noite muitos nascimentos aqui, Pai. A tua palavra diz, o Senhor disse a Nicodemos que ele tinha que nascer de novo, aleluia, que ele tinha que nascer da palavra, do Espírito, para ter vida abundante, para ser nova criatura. Pai, que este dia 24 de dezembro seja marcado como o dia que esse meu irmão nasceu, aleluia, abriu o seu coração, que Jesus entrou na vida desta pessoa, que Jesus trouxe paz, trouxe vida, que Jesus tirou a dúvida, a incerteza, a religiosidade, Senhor, com as suas fragilidades, ó Pai, e que o Senhor venha libertar cada uma dessas pessoas, que o Senhor venha trazer paz ao coração, que o Senhor venha trazer segurança aos seus corações, ó Pai, que esse meu irmão saiba, veja, perceba que de verdade alguma coisa aconteceu, algo mudou, algo foi quebrado, algo nasceu, ou a semente estourou, brotou, manifestou vida, Senhor, brotou nesta hora, por causa da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Eu oro, eu abençoo, e eu te dou graças, ó Pai, pela obra que o Teu Espírito e a Tua palavra estão realizando na vida, no coração destas pessoas. Eu oro em nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém. Graças a Deus. Você pode se